dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amém. Vamos até aqui. Primeira coisa, eu falei há um tempo atrás, acho que foi na terceira ou quarta Casa Firme, sobre aquela passagem do filho pródigo, né? E as lições que a gente podia aprender com ela. Uma delas foi a questão da gente viver coisas antes da hora de vivê-las. Não é à toa que tudo na vida tem processo. Tudo tem processo. Se eu perguntar para qualquer pessoa, a começar por mim, se eu prefiro ficar rico hoje ou daqui um ano, a resposta seria, claro, que eu quero ficar hoje, como qualquer pessoa. E nós temos, sim, desejos, sentimentos, sensações, necessidades, e Deus sabe de tudo isso. Só que Deus sabe demais do que nós sabemos naquele momento. Deus sempre sabe demais. Deus sabe o que eu preciso de verdade, de fato. Deus sabe o que eu preciso plenamente. E quando Deus nos coloca numa situação, às vezes nós nos envolvemos com ela, com a situação,
com o momento e acabamos por nos deixar levar por ela. Ah, está acontecendo isso. Ah, é assim que está a minha vida. Ah, é dessa maneira que estão sendo as coisas. E eu acabo não conseguindo ver o que Deus está fazendo na minha vida. Todo mundo, esse horário, eu imagino que quem está assistindo está imaginando, não, eu quero mais, eu quero melhor dessa terra, eu quero dinheiro, eu quero a prosperidade, eu quero ter uma condição. No domingo ainda, eu falava brevemente com os agora intitulados Eliaquins, que significa aquele que Deus levanta e sustenta, que tudo que Deus faz na vida de uma pessoa, Ele não faz pela pessoa. É igual Davi. Por 2 semanas nós falamos sobre o porquê, o motivo de Deus ter levantado Davi. Deus ter colocado Davi onde ele foi colocado. Lembrando que o Davi era um zero à esquerda. Né? Era um zero à esquerda, não era considerado nem dentro da própria casa. A pessoa que devia até levantar a bola dele, não levantava. A pessoa que devia até fazer uma boa propaganda dele, não, esse garoto é bom, esse garoto é para frente, esse garoto aí tem futuro, você não vai ver uma expressão do pai dele falando isso. Era o diminuído, era o subdimensionado. Depois a gente viu isso, né? Que ele era subdimensionado, era mais tratado pelo tamanho que tinha, pela inexperiência até então, do que pelo potencial. Isso pode acontecer conosco. As pessoas mais tratarem-nos, mais darem a nós respostas, oportunidades, pelo que elas veem até aqui, do que pelo potencial que realmente nós temos. Mas quem tem que saber do seu potencial não é o teu pai, a tua mãe, apesar disso ser bom no começo, na infância, mas quem deve saber do seu potencial é você. E o seu potencial não está, acredite, seu potencial não está na capacidade que você teve para se preparar por alguma coisa. O seu potencial vem de Deus. O seu potencial está na capacidade que você tem de colocar o que você tem. A tua mente, ainda que ela seja limitada, ainda que você seja uma pessoa que se sinta, se veja e se perceba diante dos demais uma pessoa limitada. Olha, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não tenho condição, não tenho experiência, não tenho força. Mas quando a gente pega isso e coloca na mão de Deus, depende dele, não de nós, aí decola. E tem gente que ainda não tirou o pé do chão. Decolar é uma palavra, para algumas pessoas, distante. Ficção quase. Porque ela não imagina, porque ela ainda está esperando ver nela esse potencial. Ah, eu vou fazer. Tanto que eu tenho batido demais nisso. Às vezes você está aí, e vamos separar, né? Joio do trigo. Eu falo muito que agora é aquela época, e eu estou pregando aqui para cristãos, sempre lembrando isso, tá? Não sou professor, não sou mestre, não estou numa faculdade, não estou numa escola, não estou no Sebrae, não estou num curso, então é importante separar essas coisas. Tem coisa que você tem que se formar, se especializar, que você deve ter o conhecimento necessário para aquilo que você se propôs a fazer. Está correto. Agora, o que não pode, e o que eu tenho visto acontecer, é a pessoa depender do novo curso que ela vai fazer. Ela depender da nova especialização que ela vai fazer.
ela depender agora do novo parceiro dela, o novo sócio, ou ela depender agora dessa nova empresa. Agora eu estou trabalhando na empresa tal, então agora eu vou crescer. A empresa anterior era pequena, não tinha projeção. Agora o meu parceiro de trabalho, o meu colega de trabalho é o fulano é bom, produz mais, é bom vendedor. O meu gerente agora, o meu supervisor agora é bom. Isso é o erro. É a pessoa colocar algo no lugar de Deus na vida dela. E ela coloca aquilo como se fosse alavanca. A minha alavanca agora é isso. Agora essa pessoa vai ser a alavanca da minha vida. Agora essa ferramenta é a alavanca da minha vida. E a ferramenta é onde entram esses cursos, que eu repito, você deve fazer. Você está aí já num propósito, se estudou, se formou, está se especializando, está certo. O que vier à mão para você fazer, faça. Mas o que nós vemos no dia a dia, e eu falo, eu posso ser contestado, posso ser questionado, mas ninguém consegue mudar as estatísticas reais que eu vejo todos os dias dentro da igreja. A igreja já tem tempo, tem números de pessoas, tem experiências, para nós termos estatísticas aqui palpáveis. Número não tem sentimento. Número não tem opinião. Número é frio, racional. E ele deve ser visto ali e respeitado. Esse número é assim. Então, um número importante para você saber é que na igreja, a gente tem mais pessoas como Pedro, que se tornaram CEOs de projetos enormes que nunca imaginaram. Pedro, todo mundo sabe quem é, né? Lembra do Pedro ou não? Formado em Harvard, PhD, o cara, na escola, só nota 9,99, 10. Que mais que a gente vai falar do Pedro? O cara mais assim, equilibrado, racional. Era esse ou não era o Pedro, gente? Lembra do Pedro ou não? O impulsivo, o emocional, o que era precipitado. Se você pega uma pessoa como Pedro, por exemplo, para colocar ele à frente de investimento, ninguém daria uma moeda para o Pedro administrar do próprio dinheiro, porque veria nele o tipo de perfil, não, esse cara não dá. E aí eu te mostro o que é o potencial que a gente tem que ter. Jesus entregou a ele a igreja, para ele liderar. E tu serás pedra sobre essa igreja. Quer dizer, você vai ser a pedra, você vai ser a base, você vai liderar, você vai estar à frente. Quem deu para ele a igreja? Quem que deu? Jesus confiou a ele, Jesus falou aqui, junto com ele, com os discípulos, você vai ser a pedra da igreja. E ele foi. E mais ainda, Jesus disse a ele, e claro, a gente pela fé pega, toma posse, mas foi para ele que foi dada a chave que abre, que liga as coisas nos céus, e que fecha ou que desliga as coisas nos céus. Lembra disso? Eu vou colocar na tua mão a chave. O que você ligar aqui, olha para quem que Jesus falou isso. O que você ligar, terá sido ligado no céu. Mas o que você desligar, terá sido desligado no céu também. Aí você vai dizer assim, mas Jesus não via, mas aí que está. É fé. Qual discípulo que a gente viu manifestando mais a fé de todos? Qual deles? Qual deles que a gente viu manifestando mais a fé? Pedro. Qual foi o que andou sobre o mar? O único? Pedro. E ele fez curso para aquilo ou não? Não, mas ele creu quando ele teve palavra de segunda, oportunidade.
Ele aproveitou a oportunidade. Depois ele afundou, mas ele foi o único que teve coragem para aquilo. Ainda que depois ele não permaneceu, mas ele teve coragem. Pedro errou, como nós erramos, falhou, hesitou em momentos, se precipitou em outros, mas ele creu. Ele não se limitava pelos seus limites. Ele, quando se via num limite, ele pegava e olhava para Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Então, diferente de quem agora aparece um novo curso na internet, eu vou fazer e minha vida vai mudar. Não, você pode fazer, e eu nunca disse aqui não faça. O que eu sempre digo é, não dependa disso, não coloca, não deposita a tua confiança nisso. Aí, lá fora vão dizer assim, nunca invista tudo que você tem numa coisa só, numa área só, num pacote só, numa ação só, num tipo de investimento só. Eu diria, tudo que você tem, invista em Deus. Tua fé, tua confiança, né? Prioriza teu dinheiro, teu tempo, tua obra, tua dedicação, prioriza a Deus. E depois o restante você organiza, mas Deus a gente não organiza. Para Deus a gente não se organiza. Deus a gente prioriza, o resto a gente organiza. Então, baseado nisso aí, vamos para a palavra de Jesus. As coisas no seu tempo. Primeiro, vemos aqui que Jesus foi levado para o deserto. Tem coisas que a gente não escolhe, diga, mas vive. Tem coisas que você não escolheu, não quis, não desejou, nunca, mas está vivendo. Primeira coisa que eu falo direto também, se eu falo para minha filha, todo dia eu falo para ela, e uma das lições que eu quero que ela aprenda demais é essa, que ela passe para frente. Não reclame da sua vida. Hoje ainda levando para a escola, está frio papai, está frio. Falei, não reclama do frio, agradeça pelas blusas que você tem. Porque se tem o frio, não tem aquela, não é bíblico isso, tá gente? Mas não tem aquela expressão que se diz assim, Deus dá o cobertor do tamanho do frio? Tem ou não tem? Então tem o frio, mas se Deus me deu o cobertor, para onde deve estar o meu olhar? No cobertor que Ele me deu ou no frio? Que todo mundo vive? No cobertor, por quê? O cobertor já é resposta, já é bênção, já é cobertura, já é a revelação, já é ali a provisão. Por que tem gente que não aumenta o que tem nas mãos? Por que tem gente que as coisas não têm ainda aparência e resultado de justo na vida? Porque não age desde o primeiro pensamento que a pessoa tem sobre aquilo que ela está vivendo. Ela não age como justo. Qual que é a primeira atitude de um justo? Pensar como justo. Está entendendo? Um pensamento, ele define coisas às vezes. O primeiro pensamento teu do dia já define o teu dia, dependendo de como for o teu dia. O Cabeça falou aí nesses dias, o meu primeiro pensamento tem que ser aonde? Deus. Não tem que ser no boleto que eu vou pagar, não tem que ser no trabalho que eu tenho que entregar, no cliente que eu tenho que atender, na última discussão que eu tive no dia anterior. Não tem que ser na comida. Não tem que ser para olhar para o celular e ver se alguém mandou mensagem no WhatsApp, ou olhar uma rede social para ver se alguém postou uma foto nova. Meu primeiro pensamento tem que ser em Deus. E geralmente, quando uma pessoa pensa em Deus em primeiro lugar, ela pensa de forma grata. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Depois disso, que venha o que tem que vir. É ou não é? Obrigado por mais um dia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O que é que o Senhor quer que eu enfrente, faça, realize, resista? Então, a primeira atitude de um justo é uma atitude interna.
Eu não estou aqui por acaso. Jesus não estava no deserto por acaso. Se a minha vida, a minha última atitude, ela foi íntegra, se a minha última palavra foi íntegra, se o meu último pensamento foi íntegro, o que eu estou vivendo agora, eu estou aqui pelo Espírito ou eu estou aqui pelo diabo? Se eu estou aqui pelo Espírito, eu sou grato, eu tenho uma atitude de fé, e eu vou continuar sendo guiado, conduzido, sustentado pelo Espírito. Mas e se a minha última atitude, o meu último pensamento, e se a minha última palavra não foi íntegra, quer dizer, foi errada, foi uma palavra torpe, foi uma reclamação, foi um pensamento que me engana, um pensamento que me tira a esperança, então eu vou voltar atrás lá. Pensei errado, Senhor, me perdoa, não quero esse pensamento, não prossigo com esse pensamento. Se a minha palavra foi uma palavra que amargura, que pesa, que amarra, uma palavra que oprime, então vou voltar atrás, não vou manter o que está errado. Eu não tenho compromisso com o erro, diga, eu não tenho compromisso com o pecado. É para isso que Deus nos deu o arrependimento, o dom do arrependimento. Eu percebi que eu errei, eu estou oprimido, eu estou angustiado, eu estou andando num caminho que não é para mim, eu percebo isso. Dá vergonha? Dá ou não dá vergonha? Dá, eu errei, estou errado, percebo que eu estou errado. Não pensa que você, com o tempo, você perde a vergonha quando percebe que está errando. É o contrário, você tem mais vergonha. Isso é muito bom, porque quem perde a vergonha, quem perde aquele incômodo, já está cauterizado. Quer dizer, convive numa boa com um pecado. Não, está tudo bem, todo mundo faz. Não, eu já fiz muitas outras vezes antes. Não. Opa, estou errado. E eu não tenho compromisso com o pecado, eu volto atrás, Senhor, me perdoa. Mas vão ver que eu estou voltando atrás em algo, vão ver que eu parei, vão ver que eu não continuei aquilo que eu falei, que eu me comprometi, vão ver que eu não segui aquilo que eu mesmo falei. Não importa, meu compromisso é com Deus. E aí onde nós vemos Jesus? Onde muita gente é fisgada pelo diabo? Na antecipação das coisas. Como aqui eu poderia pegar agora, racionalmente, onde várias vezes eu detectei que empresários e microempresários eles pegaram aquela bifurcação da ruína. Nessa história dos, como é que chama lá? Antecipar os recebíveis. Não é essa direção, mas quanta gente que eu vi que a margem era baixíssima. E a pessoa tinha que tomar uma decisão, não, ou vou vender à vista, demora mais, fazer outro preço, ou vou vender a prazo. Aí aquela tentação de que, no Brasil, a cultura, a cabeça das pessoas, ninguém compra à vista, a pessoa foi lá vender a prazo. A margem pequena, aí o banco começa a ver o volume, o que o banco faz? O banco que, na maioria das vezes, é uma filial do diabo, é ou não é? Como alguém me disse esses dias ainda, quando você não tem dinheiro, o banco finge que você não é nem cliente. Quando o banco vê que você tem dinheiro, o banco empurra você para te afundar, para ver se você passa a depender dele e não de si mesmo. É ou não é? Se a tua conta não tiver dinheiro, você pode ver que o gerente não te liga, não tem e-mail, mensagem. Ninguém no banco te liga perguntando como é que você está. A gente precisa conversar. Passa aqui para tomar um café, né? Temos um produto novo. Não. Agora começa a entrar dinheiro, né? Nesse caso, a pessoa começa a vender a prazo, maquininha e cheque e tal, de repente aparece uma mensagem lá para a pessoa, na conta dela, né? Na conta da empresa. Antecipe os recebíveis. A pessoa aí, tudo que eu queria na minha vida é isso, vender a prazo, mas receber como? À vista.
Só que isso não é de graça. Aí quanta gente que fez isso, trabalhando com uma margem pequena, antecipou. Na ideia, eu vou fazer um capital de giro. Vou forrar agora aqui meu estrado. E passou a trabalhar sem margem. Qualquer coisa que aconteça, sem margem, a pessoa entra no prejuízo. E aí, esquece toda a parte financeira que eu estou falando. Eu estou falando isso porque é uma das engrenagens que trava a vida de muita gente, como a engrenagem que o diabo usou com Jesus. Que engrenagem é essa? Antecipar coisas que não é para agora. Diga, Deus tem um tempo certo. Já o diabo, ele quer que você sempre esteja no tempo errado da sua vida. Jesus, no deserto, 40 dias sem comer. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem? Quem levou Jesus para o deserto? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que só responde quem tiver acordado, gente. Eu sei que dá aquela sentadinha assim, né? Aquela questão do frio, blusa, né? Vocês não responderam, vão mandar ligar o ar-condicionado, hein? Ó, o povo já... Não, qual que é a pergunta? Qual que é? Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Ele não podia ter levado ali mantimento, alimento? Podia ou não podia? Mas não levou. Não agora. Não neste momento. Mas ao final Jesus não foi servido pelos anjos? Foi ou não foi? Então, isso é uma mensagem. Por que você não transforma essas pedras em pães? Essa é uma questão aqui crucial para a vida financeira. Você precisa ter equilíbrio. O equilíbrio de não ceder à emoção. A emoção do querer ser mais do que o tempo certo. Não é tempo para isso. Mas eu quero. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome. Teve fome. Quer dizer, ele tinha motivos para fazer aquilo? Tinha. Ele tinha necessidade para fazer aquilo? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas eu tenho que ter mais fé, diga mais fé, do que necessidade. E a fé primeiro ela vem para obedecer. Obedecer, a primeira coisa é obedecer. Não, mas eu estou com fome, não dê. Uma coisa que a gente tem que parar na vida, não só na parte financeira, mas a parte financeira, isso também é uma daquelas madeiras do estrado. A gente tem que parar de dar desculpa para si mesmo. Sabe, já fazer algo sabendo que não é o que deveria, não é o que é correto, não é o que é íntegro, não é o que Deus espera, mas já está dando desculpa para si mesmo. Mas eu estou com fome. Eu estou há 40 dias sem comer. Quem me trouxe aqui? O Espírito Santo. Ele me trouxe aqui, ele está me mantendo aqui esse tempo todo. Ele não me trouxe aqui para eu ceder uma oferta, uma proposta do diabo. Por que você não manda essa pedra se transformar em pão? Por quê? Porque está escrito, nem só de pão viverá um homem. Por que às vezes eu lembro de uma palavra específica, e que tem tudo a ver com o momento que eu estou passando, mas não é a palavra que eu queria lembrar? Por que será que acontece isso? Por que será que num momento como esse eu lembro? Nem só de pão viverá o homem. Fala a verdade, esse é o tipo de palavra que às vezes a gente recebe num culto. A gente lembra, está vivendo algo assim,
E aí vem algo desse tipo, eu estou com muita fome, aí eu estou na frente da lanchonete, aí eles acabam de assar aquele pão na hora, colocam um ventilador na frente assim, para o cheiro vir no meu nariz. Aí vem um versículo assim na minha cabeça, do nada, nem só de pão, às vezes até aumenta, né? Nem só de pão quente, cheiroso, viverá o homem. Não é esse versículo que eu queria lembrar agora. Mas a verdade é que Deus sempre fala com o homem, ora de um modo, ora de outro. Ainda que este não perceba, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Nem só de pão verão, não, mas eu quero, eu estou com vontade, eu estou com fome. Mas por que eu estou lembrando disso agora? Para reagir. Para dar a resposta certa. Para esperar mais. Quer dizer, se essa palavra que está vindo, então não é para eu aceitar essa proposta. Não é para eu pegar isso com a minha mão. Não é para isso que o Espírito me trouxe aqui. E ele disse, está escrito. Depois, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance, olha bem, as armadilhas. É o contrário, e a gente precisa tomar cuidado com as coisas, como que o diabo, suas ferramentas, seus instrumentos, eles sempre tentam imitar Deus, mas eles nunca são como Deus. Sabe aquelas cópias, vamos falar assim, orientais de alguns produtos? Sabe? Eu já contei eu lembro uma vez que eu fui, quando a gente estava na Celso Garcia ainda, né, saiu um tênis, eu não era muito, na época a gente nem usava tênis, era só sapato, e fui comprar um tênis é um absurdo, aí eu passei voltando, tinha naquelas, quem conhece aqui sabe onde é, no viaduto do Brás ali, aquele viaduto embaixo, tinha umas lojas lá, e tinha um tênis, mas ele era, por fora, era o tênis. Por fora era o tênis. E aí, olhei e falei, olha, a tentação veio forte, perguntei o preço, aí o diabo falou, né, manda essas pedras se transformarem em pão, não aguentei. Se transforma em pão. Comprei o tênis. Não fiquei uma semana com ele. Por fora uma maravilha, mas quando você vai andar é literalmente, eu transformei a pedra em pão. Mas quando eu fui comer, ainda era pedra. Está entendendo ou não? Leva para a sua vida isso, tá? Vai quando você quiser algo, e for para você ter, seja o que for, paga o preço. Espera pelo pão. Porque mandar pedra se transformar em pão, você pode ter problemas seríssimos. No meu caso, seria no joelho, né? Mas no caso, se fosse literal, seria com os dentes. Que maravilha, agora eu vou olhar, vou pensar, estou com o tênis tal. Meus olhos viam, as pessoas veriam, mas meus joelhos, minhas articulações não aguentaram aquilo ali por uma semana. Às vezes a gente tem isso aí na vida. Vai dizer, você já comprou uma réplica? Já comprei. Falando aqui. Eu oriento para você, compra uma marca barata, compra o nacional, compra, de repente, aquele lá que não tem marca, mas que é original. Porque esse aí, o outro, você vai ter duas tristezas. A primeira é a frustração, e depois é aquela estendida, que a cada dia você vai ver, não valeu a pena, não valeu a pena. Então, o diabo é isso aí. A maneira, o modo dele agir, ele tenta nos enganar, se parecendo com Deus. Mas eu me lembro, quando eu leio essa passagem aqui, eu sempre me lembro de como Deus fez com Abraão. E aí aqui a gente vê a grande diferença
de um propósito original, de visão original, diga visão original, Deus não vai mandar você fazer isso aqui, ó. Presta atenção que isso aqui é o que tem enganado muita gente. E quantas vezes que a palavra vem, a pessoa ignora a palavra, depois ela arrebenta com a vida dela. Olha isso aqui, ó. O diabo levou a um lugar alto, imagina um lugar alto, e mostrou-lhe, coloca para mim o 5 aí, por favor. O diabo, que eu quero que você repita isso aqui, que isso aqui vai entrar hoje na tua cabeça de tal maneira que você vai ficar muito atento a isso. Que é assim que o diabo trabalha. Ó, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, de que maneira? Como? Não, gente, eu vou ligar o ar-condicionado, hein? Como é que o diabo mostrou? Num relance. O que é um relance, gente? Ó, isso aqui, ó, o relance, ó. Vi a igreja. Quantas pessoas tem? Não lembro. Por que eu não lembro? Olhei num relance. Está entendendo ou não? Olhei rapidamente. Olhei por cima. Sabe aquela coisa? Vamos lembrar agora, como é que Deus, quando Abrão, ele teve a fé obediente, que faltava na vida dele, para se apartar, como diz a bispa, para ele pegar ali a pedra e fazer um risco, ó, deixa eu fazer um risco aqui no chão, daqui para trás tem uma mudança na minha vida. Deus tinha falado para eu me apartar, para eu me afastar da minha parentela, né? Sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus parentes e vai para onde eu vou te mostrar. Deus não falou para se afastar da família. A família do Abraão era Sara, mas da parentela sim. O pai dele era parentela ou não? E o sobrinho dele era parentela? Mas ele não se afastou do sobrinho, se afastou do pai. Se afastou ali de outras pessoas, mas não do sobrinho. Aí quando o Abrão chegou, teve briga, né? Porque aí as coisas não fluem, não andam. As coisas não prosperam como deveriam prosperar. Prosperam, mas prosperam com algumas travas que você percebe. Não era para ser assim. Então ele chegou e fez aquele risco. O que você pode fazer hoje, o que você pode fazer com entendimento. Eu estou entendendo, obrigado meu Deus, que tem coisa que é só eu deixar para trás. É só eu fazer um risco no chão na minha vida, não vou mais repetir, não vou fazer isso, não vou obedecer de forma parcial. Pronto, acabou. Aí vem o que eu quero te falar. Aí Deus, Abrão, agora eu vou te mostrar. Vamos lembrar. Deus falou como com Abrão? Abrão, agora dá uma olhada de relance nessa terra. Foi assim que ele falou com Abrão? Ó, essa terra que você está pisando agora eu vou te dar. Corre o olho aí, Abrão. Faz assim, ó. Dá uma olhada de relance. Foi assim que o Senhor falou para ele? Quando Deus tem algo com você, Ele não vai mandar você olhar de relance. E muita coisa na vida da gente vai misturando isso aqui, ó. Sentimento, a necessidade do momento, a falta da observação certa. Quantas pessoas que caem em golpes, que são facilmente levados porque não analisaram o que deveria ter sido analisado. E aqui, ó, você pode escrever isso aqui, ó. Você que gosta de anotação, depois se escreve. Não escreve numa linha, não. Dá um crédito, né? Não escreve numa linha, não. Depois escreve numa página inteira. Que toda vez que você folhear aí seu caderno, sua agenda, seu diário, quando chegar nessa página, você vai bater o olho, você vai lembrar. Escreve aí. Num relance. Porque o que tem de coisa na vida de pessoas que elas olharam num relance, ouviram ali, sabe, aquelas orelhadas, assim, alguém te falou por cima, você já tomou uma decisão em cima daquilo. Você ouviu mais ou menos, já estava, não, eu quero, eu faço, eu estou dentro, ó, eu vou, não, eu deixo isso aqui para trás, eu começo esse novo.
igual, isso aqui é o diabo que faz. Deus não trabalha assim. Vamos lembrar como é que Deus falou com Abraão. Eu não separei essa passagem, mas ela é bem conhecida. Como é que o Senhor falou para Abraão? E a gente usa sempre isso, inclusive quando a gente vai para um novo lugar. Eu mesmo, quando eu vou ungir um lugar, quando eu vou numa das nossas igrejas fazer oração, quando eu vou num novo imóvel que alguém está alugando para fazer um negócio, uma casa que está entrando, algo que está começando, eu faço essa oração porque eu acredito no que Deus falou com Abraão. Eu uso essa expressão, Senhor, eu estou, o quê? Percorrendo a terra, como Ele mandou Abraão fazer, percorra a terra. Olha a terra, agora olha, de alto a baixo. Olha de um lado para o outro, de leste a oeste. Deus até deu a delimitação que eu não lembro agora. Desde lá do lugar tal até o lugar tal. Desde a fronteira tal, o rio, não lembro agora qual rio, Eufrates, até lá tal cidade. Olha, eu estou te dando clareza, eu estou te dando detalhes. Eu estou te mostrando para que você olhe e olhe plenamente, para que você veja, perceba. Aí a gente vai na palavra de domingo, cabode, com uma coisa densa, consistente. O que Deus faz é assim, não tem esse negócio de, vou te mostrar a glória do mundo. Mentira! Que glória! Diabo, glória, poder, domínio do mundo. Olha aí, dá uma olhada. Opa, viu? Se viu, viu. Se não viu, perdeu. Cuidado, não toma decisões, não sai aí fazendo coisas, não sai definindo a tua vida por um olhar num relance. Porque as coisas de Deus não são assim. Não é Deus que trabalha assim. E se Deus não trabalha assim, eu não posso trabalhar assim. Você não pode trabalhar assim. Sabe esse negócio de, num relance, tomar uma decisão séria. Tá bom. Não. Como é que a gente faz? Como é que o justo começa? Lembra? O justo começa a agir certo onde? Na mente, no pensamento. Vou tomar uma decisão. Não, vou orar primeiro. Não, mas você tem que falar agora, fala agora. Opa, não, se eu tenho que te falar agora e não tem resposta de Deus, então não vou te falar nada. Você vai perder, então não é para mim. Não é para mim. Se eu não posso consultar o meu Deus, eu quero para algum lugar que Deus não está? Eu não quero, e você quer? Se tem coisa que você não tem resposta, não sinta que é uma perda, não. Mas eu vou... Não. Num relance, não se define uma vida plena. Num relance, não. E mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Vamos aqui, gente. Você acha que só Jesus ouviu essa tentação? Teve essa tentação? Será que foi só Jesus que teve essa tentação? Você acha que foi só ele? Não. A dele é que a gente conhece. Mas em quantos já deve ter funcionado essa mentira do diabo, hein? Vou te dar tudo. Me foi dado, eu dou para quem eu quiser. Me adora. Tá bom. Perdeu. Mentira. E tem muita gente definindo a vida. Tem muita gente dando passos. Tem muita gente trocando. Cabode, a glória de Deus, coisas densas, palpáveis, visíveis, consistentes, permanentes, contínuas, por situações que estão aparecendo, e eu quero que você tenha atenção maior ainda com isso. Situações que aparecem que você tem que olhar e decidir num relance. Deus não trabalha assim.
E a gente precisa aprender com Jesus como agir num momento como esse. Não. Qual foi a primeira atitude de Jesus aqui nessas propostas? Você não vai me conduzir. Não é pelas palavras bem encaixadas e o diabo usando, está escrito. A palavra diz isso. Não, eu conheço a palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que saber o que Deus pensa de cada área da nossa vida, de cada assunto, de cada situação, porque aí a gente toma a decisão nele. E por fim, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que o diabo colocou Jesus na parte de fora do templo. São objetos, coisas, rituais, Por que ele foi até o templo de Jerusalém? Jerusalém, a cidade santa. O templo em Jerusalém, mas ele estava do lado de fora, em cima do templo, não dentro. Isso aqui é um outro engano de gente que a pessoa quer se enganar que o que ela está fazendo é algo que tem a ver com coisas espirituais. Quando ela sabe que não é verdade. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, igual agora os Eliaquins, o projeto Eliaquins. Eliaquim é um nome que foi dado, aquelas pessoas que realmente entenderam, ou que vão entender em nome de Jesus, o propósito de Deus dar muito a uma pessoa, como ele fez, por exemplo, com Salomão. É com propósito, não é como ele fez. Eu comecei falando sobre isso do Davi. Davi não foi para ele, foi para o propósito que ele serviu também. É que a gente olha para a pessoa e o que ela teve de resultado e confunde aquilo com um propósito. Não. O Davi foi servido? Foi servido ou não? Muito. Ele se tornou o rei de Israel. Todo mundo serviu Davi naquela terra. Pagava imposto para ele, lutava por ele, honrava ele. Ele foi servido por todo mundo, mas por que ele foi servido? Porque ele servia a Deus, ele servia ao propósito de Deus. E o Davi, a gente nunca viu um erro Davi cometendo, ele deixando de servir. Eu vejo pessoas na igreja crescendo e pessoas depois fazendo caminho de volta, descendo a ladeira. Porque quando elas crescem porque elas serviram, elas crescem porque elas estavam dentro do propósito, elas estavam dentro do templo, literalmente, e o que elas viviam, faziam, fosse, no caso, o tempo, a dedicação, a mente, a direção das obras, o dinheiro, estava para a obra. Aí Deus pega e faz assim, Deus levanta, e se a pessoa mantém aquela atitude, a atitude de servir, a atitude de dar, a atitude generosa, a atitude comprometida, Deus sustenta. Por que algumas só crescem, mês após mês, ano após ano? Tem gente que não está bem de vida, tem gente que está rica, tem gente que está milionária, porque não perde o propósito para o qual Deus levantou. Continua fazendo, servindo. Mas tem gente que faz o caminho de volta. Porque quer se enganar. Mas o que eu estou fazendo. Como eu estou fazendo. Quando Davi era quase nada, ele deu a vida pelas ovelhas. Gente, Davi lá no começo, depois ele deu a vida por Israel. Arriscou a vida dele com aquele gigante, o Golias. Mas quando Davi tinha dinheiro, ele foi o maior ofertante da obra daquele templo, que foi o primeiro.
Foi ou não foi? Aonde tem gente que erra nesse ponto? Tem gente que quando era do curral, tinha um tipo de atitude, tinha um tipo de oferta, tinha um tipo de dedicação. Aí Deus colocou a pessoa como soberano, e a pessoa continua com aquela atitude. Está entendendo? Está equiparado isso? Não. Por que Deus vai sustentar uma pessoa que Ele levantou, mas que as obras, a proporcionalidade do que Deus fez não corresponde à proporcionalidade da entrega, do comprometimento e da generosidade? Se você era fiel no pouco e Deus te colocou no muito, seja fiel no muito para Deus te manter no muito. Senão Deus permite que você volte para o pouco e lembre o que é fidelidade. Não basta estar em cima do templo. Jesus estava, não tem nada a ver, eu estou aqui em cima, vou me jogar daqui, Senhor, me socorre. Não tem nada a ver, aqui eu vou estar tentando a Deus. Não tenta a Deus. Honra a Deus. Respeita a Deus. Como é que eu respeito Deus? Cumprindo com seus mandamentos. Como é que eu amo a Deus? Cumprindo com seus mandamentos. Como é que eu cresço? Vivendo cada coisa no seu tempo. Confiando no Senhor. Não me precipitando, não antecipando as coisas. Se o Espírito me trouxe aqui porque a minha última atitude, minha última palavra, minha última semeadura foi para Deus, Deus está no controle. Não vou ceder à tentação, não vou me submeter a coisas que não são para mim agora, porque o que eu quero é o que vem de Deus. Jesus resistiu, não cedeu, não caiu em mentira, não tomou decisões por relance, não se enganou com a imagem, com a fotografia. Estou em cima do templo, em Jerusalém, então agora eu estou seguro. Não, seguro eu estou na palavra. Eu estou na palavra? Estou, então estou seguro. Mas não vou tentar Deus. Não vou ter uma atitude imprudente, não vou me colocar numa situação que Deus não tem como me proteger por eu estar fora da vontade dEle. E não vou me enganar pela imagem das coisas, pelo que estão dizendo, pelo que estão falando, inclusive a meu respeito. Ali era o diabo falando de Jesus, falando a respeito dele, porque está escrito, né? Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Quer dizer, a respeito de você, não deixa nada subir a sua cabeça. O fulano é isso, o fulano é bom, o fulano cresceu, o fulano prosperou, o fulano agora está assim. Não. Olha Deus na minha vida. E para Deus permanecer na minha vida, fazer na minha vida, usar na minha vida, eu devo continuar fazendo aquilo que eu fiz, que Ele se agradou. E não considerar, não achar ou pensar que comigo. Lembra que eu falei, a alavanca não é alguém, não é o curso, não é a ferramenta, a alavanca é Deus na sua vida. É a bênção de Deus na sua vida. Não é o nome da empresa, não é o produto que você vende, não é o endereço, não é o ponto, não é o curso, é Deus. Agrade a Deus. Honre a Deus. E essa alavanca sempre vai continuar te levantando e te sustentando. Coloque-se em pé, por gentileza, e vamos orar pela nossa vida financeira. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, a começar pela mente, para que tenhamos uma mente firmada no Senhor, para que Deus nos livre dessas armadilhas, setas do diabo que vêm para roubar. O diabo só vem para isso, roubar, matar e destruir. Não tem novidade. E o que ele vai fazer para isso acontecer? Vai mentir, vai inventar, vai exagerar, vai aumentar. O diabo não tem compromisso com a verdade. Quem tem que ter compromisso com a verdade somos nós. Quem tem que ter compromisso com a fidelidade somos nós. O diabo não é fiel.
O diabo é o mal. O diabo é a perversidade, a mentira. Isso aqui, ó, tudo é meu, está na minha mão, eu dou a quem eu quiser. Mentira. Dá uma olhada aí para você ver, num relance, né? Porque se você olhar bem, você vai ver que não é nada disso. Pare, talvez tenha situações que você está aí decidindo num relance, olha bem, analise. Ah, mas eu quero muito, já estava certo, eu queria. Ó, veja, olha, ora. Ah, mas eu tenho até 5 minutos para decidir. É o tempo do culto aqui. Não, você precisa da bênção de Deus, você precisa da direção de Deus. Se tem algo que você tem que decidir num relance, já toma a decisão. Não, não quero. Num relance, não. Ah, mas se depois for algo bom que eu perdi, acredite, vai parecer bom, mas não é bom. Bom não vai ser. Não, não vai. Bom não vai ser. O que é bom, Deus vai te mostrar, Deus vai fazer questão, igual a terra prometida. Deus não mandou 12 líderes e falou assim, ó, vamos lá, dá uma corridinha ali, ó, e depois vocês trazem aqui um relatório para esse povo. No que é de Deus não tem olhar de relance. 40 dias espiando a terra e constatando prosperidade, vastidão, crescimento, a largura, qualidade. 40 dias, não teve olhar de relance, dá uma olhada, dá uma espiada aí. Não, vai lá e passa lá, vai lá, vocês vão comprovar. Vai lá, Abraão, percorre a terra de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste, vai, eu vou te dar os limites, você vai ver que é teu, olha, mas olha bem assim, olha com clareza. Eu já vi gente lamentar, passou por mim, mas eu não tive tempo. Você não teve tempo, então não era para você, não teve tempo para decidir, não teve tempo para orar, não teve tempo para consultar Deus, não era para você. Então agradeça, foi livramento. E a gente não lamenta o que não perdeu, não é porque a propaganda é boa. Tem gente que diz que os primeiros publicitários, a faculdade diz, não é a palavra de Deus, não. A faculdade diz que os primeiros publicitários foram os discípulos, não, o diabo foi o primeiro publicitário. Porque a publicidade é bom sim, mas tem muita mentira na publicidade. Como essa aqui, ó. O diabo se promovendo, se autopromovendo para enganar, e é o que ele faz todo dia. Ó, vai, cede aqui que eu vou te dar aquilo ali. Não dá. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, por cada um que está agora aqui conosco, ouvindo essa palavra, buscando o Senhor, buscando, a cada dia o Senhor tem nos dado visão, discernimento, o Senhor tem nos mostrado o que vem do Senhor para nós. O Senhor tem bênção, prosperidade, crescimento, o Senhor tem, meu Deus, comida, o Senhor tem, meu Deus, consistência, o Senhor tem glória, o Senhor tem cabode, o Senhor tem, meu Pai, dinheiro, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem prosperidade para nos servir. Tem, meu Deus. Mas quantos não têm esperado, não têm crido, não têm resistido às ofertas do diabo? Quantos não têm o cuidado de olhar, de ouvir, de crer, de receber a palavra, para consultar o Senhor? Meu Deus, é o Senhor mesmo? Senhor, fala comigo, Senhor, confirma, é isso que o Senhor tem para mim. E por isso têm sido enganados, têm perdido. Quantos que têm jogado fora até o que o Senhor deu, por se anteciparem, quererem, meu Deus, e se entregarem ao sentimento, à precipitação de viver algo antes do tempo de viver. Mas eu quero agora, eu necessito agora. Deus sabe, o Senhor sabe. O Senhor sabia que Jesus já tinha fome. Estava 40 dias sem comer.
Mas o Senhor não levou comida. Primeiro o diabo foi, tentou, falou, mentiu, enganou, mas depois ele foi servido pelos anjos do Senhor. E eu sei, eu acredito que o Senhor, meu Deus, tem anjos preparados para servir pessoas que têm orado, que têm buscado, que têm clamado, que têm pedido, mas que elas precisam resistir ao mal, elas precisam passar por cima dos sentimentos, passarem por cima, meu Deus, das sensações, inclusive resistindo, mesmo tendo necessidades, mesmo tendo situações que precisam, meu Deus, de solução, de resposta imediata, e não vem. Não tem, Senhor. E o Senhor tem. O Senhor tem, meu Pai, bênção, o Senhor tem provisão, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem fartura para nos servir. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, ouvir o Senhor, atentarmos-nos para cada palavra, para cada direção que o Senhor tem dado, como essas que o Senhor deu, fez Jesus se lembrar naquele momento que ele precisava. Palavras, meu Deus, propositais, no momento proposital, todo momento da nossa vida é proposital. Só que às vezes nós temos um olhar ainda curto, pensamos que só algumas coisas têm propósito, só aquelas que brilham, só aquelas, meu Deus, que nós já esperávamos, estávamos até ansiosos. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O deserto era propósito. O tempo sem comida era propósito. O aparente atraso era propósito. E eu peço, meu Deus, que o Senhor ensine a cada um aqui, para que cada um, meu Deus, não saia do propósito para aceitar ofertas, propostas do diabo, cair em tentação e colocar tudo a perder. Eu peço, abençoa a vida financeira do teu povo, porque é o teu povo que sustenta a tua obra, é o teu povo, meu Deus, que mantém a tua obra, e é para isso que o Senhor mantém o teu povo. O Senhor levanta e mantém, o Senhor levanta e sustenta, para que aqueles que foram levantados ajude a levantar a tua obra, a tua palavra, o teu reino, onde ainda não está estabelecido o teu reino, porque as pessoas não te conhecem. E elas mantêm como o Senhor as mantém, ou seja, o Senhor as mantém para elas manterem, e eu peço, meu Deus, faz entrar com clareza o propósito da riqueza, da prosperidade, o propósito do crescimento, do Senhor tirar uma pessoa lá detrás das ovelhas, debaixo, meu Deus, e colocá-la como soberana em algo, num lugar, numa empresa, num ramo. Meu Pai, mostra, revela, faz arder dentro de cada um, meu Deus, o fogo do teu Espírito, que não tem a ver com dinheiro, com poder de consumo, de compra, de negociação, mas o encaixe que cada um de nós devemos ter no propósito maior que é o reino do Senhor, que nós sejamos a peça, meu Deus, que está faltando, e que o Senhor escolheu como a pedra angular que vai lá e dá o acabamento na construção, como é o Senhor na nossa vida. Eu peço que o Senhor se revele a cada um. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor responda às orações, atenda, supra as necessidades, dá condição das dívidas serem pagas, abre portas que estão fechadas, porque tem algumas que só o Senhor pode abrir, quando o Senhor abre ninguém pode fechar, mas também eu peço, fecha portas, meu Deus, que tem que ser fechadas, e quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Abençoa, derrama sobre nós unção de conquistas, nos dá visão, sabedoria, eu peço, nos dê sabedoria, nos ajuda a olhar, meu Deus, com clareza. Se está faltando visão, dá visão. Não deixa ninguém entregue, meu Deus, a esse olhar de relance, esse olhar raso, superficial, que tanto tem arruinado, destruído, amarrado a vida de pessoas. Mas ajuda a ver, nos dá visão, eu peço sabedoria.
Senhor, nos dá sabedoria, nos dá unção de conquistas, nos coloca com um propósito onde nós já estamos plantados, nos faz florescer, frutificar, mudar, meu Deus, o lugar, o ambiente, as pessoas, os resultados, que nós sejamos portadores, meu Deus, de boas novas, que nós, meu Deus, tenhamos unção, poder e a propriedade do Senhor para mudarmos, meu Deus, a realidade, para mudarmos o rumo das situações, para sermos, meu Deus, o divisor de águas, para causarmos, como o Senhor tem causado na nossa vida, uma mudança de ciclo. Abençoa a vida financeira do teu povo. Levanta mais Eliaquins, aqueles que têm um compromisso, comprometimento, que vão ser, meu Deus, a peça certa para a tua obra crescer, avançar, progredir e prosperar. Levanta, sustenta, abençoa, prospera, e que a cada dia, meu Deus, o Senhor coloque mais nas nossas mãos, para que venhamos e possamos fazer mais pelo teu reino e pela tua obra, em nome de Jesus. Eu abençoo agora e concordo com a bênção financeira do Senhor sobre cada um de nós, sobre o teu povo, sobre cada um que teve o cuidado com a sua vida espiritual e financeira, de ouvir a tua palavra, de acatar, meu Deus, o teu ensinamento, e que daqui para frente vai ter atenção com tudo que o Senhor está falando, cumprir para receber, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.